Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste o nosso vídeo. E nesse vídeo de hoje de conteúdo extra aí dentro do canal, nós vamos conversar muito brevemente sobre as estruturas de funcionamento do software MATLAB, para que isso possibilite usos futuros aí na nossa disciplina, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês inicialmente o uso desse software com o uso direto no Command Window para operações matemáticas de menor complexidade, uso mais simples. Depois vou apresentar um pouco sobre alocação de memórias e construção de gráficos, né, tanto na geração de vetores quanto para operações matemáticas simples, dentro do uso já de um script, de um M-File propriamente dito. E depois a gente vai tratar ainda do uso do script, né, do nosso antigo M-File aí do MATLAB, utilizando dele para a estrutura de funções, para geração de funções e cálculos aí mais direcionados a aplicações de engenharia. A gente vai resolver juntos um exemplo de cálculo de pressão de saturação, utilizando a equação de Twain, e lá vou aproveitar para diferenciar para vocês o uso do M-File dentro do mesmo arquivo geral do programa, de construção do programa, e dentro de um arquivo separado aí para a construção do programa. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos à primeira parte do nosso vídeo, que é fazer aí, construir operações básicas com o auxílio do Command Window. O Command Window é essa tela inicial que aparece quando abrimos o MATLAB, e nela fazemos fazer operações básicas, como por exemplo somar 1 mais 1. Ao somar 1 com 1, ele retorna para a gente uma resposta ali, que é 2 claramente, e ele armazena essa resposta em um vetor chamado ANS. Se eu fizer uma outra operação, por exemplo, somar 2 com 2 e encontrar 4, o vetor ANS é substituído, ele passa a ser 4. Se eu quiser guardar o vetor resposta em uma unidade diferente, eu tenho que fazer uma atribuição. E aí eu estou atribuindo A igual a 2 mais 2, ele me gera ali, vocês podem acompanhar no workspace do lado direito, esse novo vetor resposta A valendo 4. Então aí eu tenho essas possibilidades de atribuições distintas para os meus diferentes vetores. Se eu não quiser que o vetor resposta seja imprimido na tela a cada passo, conforme vinha acontecendo anteriormente, eu preciso incluir um ponto e vírgula após a minha atribuição. Então eu consigo ali incluir um ponto e vírgula no final e o vetor não é imprimido. Agora eu vou fazer aí a atribuição de uma série de variáveis. Tá? Eu incluo uma variável P, uma variável R, uma variável V, uma variável T. E observem que essas variáveis vão sendo armazenadas ali no canto direito. Tá? Conforme for a quantidade de variáveis que eu incluir, essas variáveis vão sendo adicionadas aí ao canto direito da tela. Incluir uma variável in agora, que vai 1, então todas as variáveis ali. Se eu acreditar que eu tenho uma quantidade muito grande de variáveis na tela, eu posso limpar a minha tela. Tá? Para fazer isso é só digitar Clear All, e aí todo o meu workspace é zerado. Observem que a tela não foi limpa nesse momento. Para limpar a tela, basta digitar CLC. E aí meu Command Window fica zerado, eu posso trabalhar nele novamente. Agora eu vou fazer algumas operações com essas variáveis. Tá? Eu vou atribuir alguns valores ali, um volume igual a 2, uma constante universal dos gases de 8.314, uma temperatura de 200 e um valor aí de número de mols de 1. Com esses valores eu consigo usar a equação no gás ideal. Vocês lembram que PV é igual a nRT? Então a pressão é o número de mols vezes o R vezes a temperatura dividido pelo volume. Eu consigo escrever essa equação diretamente na tela, encontrar ali o valor da minha pressão. Tá? Esse valor fica armazenado dentro de um vetor, e esse vetor aí que está sendo apresentado a nossa resposta. Vamos passar então, pessoal, a fazer operações com o uso de script. Tá? Então a gente vai clicar ali na esquerda em New Script, e a partir daí a gente vai construir uma estrutura que é sequencial. Vocês podem ver que a gente tem um editor ali, tá? Não nomeado ainda. Esse editor a gente pode armazenar equações, guardar valores, variáveis e assim sucessivamente. Por exemplo, ali eu escrevi uma variável A que vale 3, escrevi uma equação B que é A vezes 5 dividido por 4, e chamei uma variável C que é 121 vezes A dividido aí por 5 vezes B. Então eu tenho aí um conjunto de equações que eu vou salvar, vou colocar um nome aí qualquer, chamei de teste aleatoriamente, e vou rodar esse teste. Tá? Vou lá no meu Command Window, digito o teste, e está aí os valores de A, de B e de C calculados.
Isso me possibilita uma série de aplicações, como por exemplo, eu posso vir apenas no meu script e modificar o valor de uma dessas variáveis. Tá? Ali eu estou só escrevendo um clear all no CLC para limpar esses valores aí na tela. E aí quando eu rodar ele vai ser limpo aí os valores apresentados. Tá? Como eu disse, eu posso mudar esse valor ali, eu mudei para um valor de 4, vou pedir para rodar, observe que mudou o valor de A e de todas as variáveis linkadas a A. Isso acelera o meu processo de cálculo, especialmente quando eu trato de cálculos aí em sistemas mais complicados e com equações mais extensas. Dentro dessas estruturas de script, a gente pode fazer uma série de definições, a gente pode armazenar uma quantidade muito grande de variáveis. Tá? Aí, por exemplo, eu estou escrevendo a nova variável D, e deixei esse D sem um ponto e vírgula. Observe que quando eu rodar, o valor de D vai ser reportado para mim direto no command window. Né? Observe também que eu posso rodar diretamente clicando no Run, ali na parte superior direita do comando lá do MATLAB. Né? Se eu colocar um ponto e vírgula ali após o D e rodar o teste novamente, observem que vai ser limpa a minha tela pelo clear all e CLC que estão escritos dentro da estrutura do teste, e eu consigo armazenar ali os valores diretamente de A, de B, de C e de D. Então essa é uma estrutura aí muito útil, né, dentro dessa publicação de variáveis dentro do MATLAB. Agora eu vou ensinar vocês a gerar vetor dentro dessa estrutura. Tá? Por exemplo, aí eu quero um vetor tempo que eu estou chamando de T, e esse vetor vai variar entre 0 e 10 de 1 em 1. Observem que ele gerou ali isso para mim, de acordo com aquela logística de escrita que eu digitei, né, que é T igual a 0, 2.1, 2.10. Vou criar um outro vetor que eu estou chamando de C, e esse vetor C eu vou fazer valer a mesma coisa, variar entre 0 e 1 aí também para o meu sistema. Aí pessoal, vocês conseguem acompanhar que eu criei o vetor ao contrário, eu fiz variar entre 10 e 0, tá? Com essa potencial de redução. Se vocês observarem, ele gera um vetor vazio, tá? Porque a gente não tem esse comando dentro da estrutura do MATLAB na forma como eu digitei, né? Isso serve sempre para unidades crescentes. Então eu vou vir aqui, vou inverter esse valor desse C, para que ele também seja um vetor crescente ali de 0 a 10, e vou aproveitar para apresentar para vocês a estrutura de construção de gráficos aí dentro do MATLAB. Tá? Vocês podem ver ali que eu estou invertendo agora a ordem, escrevendo ele valendo aí, variando de 0, 1 até 10, né? E vou gerar esse vetor const aí. E agora eu tenho dois vetores ali com a mesma dimensão, que é 1 para 11, e aí eu consigo graficar usando a estrutura de plot do MATLAB. Eu vou pedir um gráfico, obviamente uma reta, só para que vocês conheçam a estrutura aí de uso do MATLAB. Só de forma muito breve, pessoal, a apresentação para vocês do uso das functions dentro do MATLAB. Então esse aí talvez seja o uso que a gente mais vai ter dentro do uso que a gente vai dar a esse conjunto aí dentro da nossa disciplina. Tá? Para trabalhar com functions, a gente continua trabalhando dentro dos M-Files, e aqui eu vou construir um programa principal que tem o objetivo de calcular aí e apresentar para vocês no vetor resposta, né, de um cálculo de uma equação de um N para um componente puro. Então é um cálculo muito simples, uma função matemática muito simples, que tem aí como objetivo apenas apresentar a vocês as duas estruturas de cálculo que a gente consegue aplicar para esse tipo de problema. Tá? Eu vou fazer uma estrutura de cálculo 1, na qual a função function vai estar dentro da mesma subrotina do programa principal, e uma segunda operação onde a gente vai criar essa subrotina em uma estrutura separada, né, no outro M-File contendo apenas a equação, só para vocês verem que o resultado é o mesmo. Tá? A primeira coisa que eu fiz então foi declarar os valores, aí eu vou trabalhar com o componente puro acetona, e a primeira coisa que eu estou construindo aqui, apresentando para vocês, são os valores das constantes de Antônio que eu peguei numa tabela. Tá? Então ali tem os valores de A, B e C. A é 14.3145, B 2756.22 e C 228.22. Então eu tenho os três valores, e a partir desse momento eu vou passar, né, ao fazer realmente o nosso teste 1, que esse teste 1 eu vou fazer com a função, né, a equação de Antônio, estando escrita dentro do mesmo programa do código principal, do código fonte, vamos assim chamar. Então eu vou chamar, toda função do MATLAB é chamada de function, e ela ganha um nome. Então essa função function aí eu estou chamando de psat, e esse psat eu vou chamar aí de um Antônio, né, que vai depender dos valores de A, de B, de C e da temperatura.
Então eu tenho aí a definição estrutural de como vai funcionar o meu cálculo. Aqui, só para que a gente não se perca, eu vou deixar a informação de que esse PSAT aí é dado em quilopascal, que a temperatura do meu sistema é dada em graus Celsius, só para que se alguém pegar esse programa consiga entender uma estrutura de cálculo, eu vou passar a escrever a própria equação de Antoine na sua estrutura básica, né? Para quem não lembra, a equação de Antoine é exponencial de A menos B dividido por T mais C. Ali eu coloquei um ponto e vírgula após para que a gente não repita esse cálculo ali dentro da estrutura do command window quando eu rodar o programa. E dei um end no meu function, tá? Esse end encerra a estrutura desse function dentro do meu programa. E tá aí uma estrutura muito simples de equacionamento, para a qual eu vou atribuir aí o valor da pressão da cetona. Então eu vou dizer que a pressão da cetona é igual a um Antoine desses valores aí, né? De A, B e C, e a minha temperatura eu vou substituir diretamente o valor no qual eu quero calcular, que é 45 graus Celsius. Então com isso eu consigo atribuir aí um valor para a minha cetona, eu vou salvar o meu programa. Nesse caso aí eu vou nomeá-lo especificamente de PSAT. Salvei aí o programa e vou rodar agora. Então agora que ele está salvo, eu vou só rodar. Vocês vão conseguir observar que eu encontro ali os valores específicos que eu estou interessado, né? Nesse caso aí a pressão da acetona. Então está aí rodado o meu programa. Observe ali a pressão da acetona vale 68,43. Ela aparece ali no meu workspace. Se eu estiver interessado que esse valor seja reportado diretamente na tela do command window, eu também consigo fazer isso acontecer, tá? Basta ali embaixo do P acetona colocar um disp, ali entre parênteses, P acetona. E aí eu vou rodar o programa novamente, vocês vão ver que o valor aparece ali diretamente no command window. É uma opção aí caso você queira ter acesso a algum valor diretamente. Essa estrutura de function é muito útil, tá? E ela que a gente vai usar aqui de forma mais recorrente na nossa disciplina. Conforme eu falei, eu estou interessado em fazer 2 testes, tá? Esse segundo teste eu vou rodar esse function dentro de uma tela separada, aí, né, com uma outra função. Então esse é o meu teste 2, uma função em outro programa, né? Não estou mais tratando dentro da estrutura do mesmo programa. Eu vou ter que trocar esse nome dessa função, tá? Eu vou chamar ela aqui agora de Antoine 2. Né? Esse Antoine 2 serve para diferenciar aí em relação ao que a gente chama do Antoine 1. Agora ali eu vou mudar a pressão acetona, vou calcular a partir dessa função Antoine 2, né? Tudo isso que está aí embaixo está escrito, mas não está sendo usado. A estrutura de cálculo agora utiliza diretamente o Antoine 2 e a gente vai calcular se aproveitando disso a partir desse momento. Então está aí o nosso cálculo. Observe que eu tenho como resposta exatamente o mesmo valor que eu tinha encontrado antes, né? Só para que não fique dúvidas, eu vou limpar a tela, né? E vou rodar novamente, está lá, 68,4830, com o valor aí determinado e calculado para essa função secundária gerada em um outro vetor ali, né? Em uma outra M-file. Então, pessoal, pela nossa aula de hoje era isso. Agradeço a todos aí pela atenção. Em caso de dúvida, vocês sabem onde se encontra aí os meus contatos, é só se comunicar por lá. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais.